Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e seja muito bem-vindo à nossa quarta aula sobre transitividade verbal. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você assista, porque eu dei várias dicas, uma explicação bem passo a passo e detalhada para você não ter mais dúvida sobre esse assunto. No vídeo de hoje, para a gente encerrar essa série sobre transitividade verbal, eu vou falar sobre os verbos transobjetivos. Se você não sabe o que é um verbo transobjetivo, preste atenção, porque eu vou te mostrar de uma forma bem simples, bem prática e com dois exemplos especiais para você entender muito bem o que é essa história de verbo transobjetivo. Só que antes disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as novas aulas de língua portuguesa e já aproveita que você está aí e deixa o seu like nesse vídeo, ok? O que é um verbo transobjetivo? Bom, é um verbo que vai pedir, além do objeto, pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, ele vai pedir algo a mais. É aquele verbo que quer algo a mais. Ele vai pedir uma qualificação para esse complemento verbal. Se você não entendeu absolutamente nada dessa definição, eu vou mostrar para você com dois exemplos, porque aí fica bem mais fácil de você entender. Então veja o número 1. Considerei Elias inteligente. Vejamos o verbo considerar. Quem considera, considera alguém. Ora, se eu considero alguém, significa que esse verbo é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Se você não sabe, assista às aulas anteriores que eu expliquei isso bem passo a passo. Mas de forma resumida aqui, por quê? É um verbo que pede um complemento e esse complemento não tem uma preposição obrigatória. Quem é esse complemento na frase? Elias. Então, considerei Elias. Elias é o objeto direto. Mas se eu falar apenas considerei Elias, naturalmente surge uma pergunta na nossa cabeça. Considerou Elias o quê? Veja que, naturalmente, o Elias, o termo Elias, que nesse caso é o objeto direto, sintaticamente falando, ele também pede uma espécie de complemento. Não é bem um complemento, mas um termo qualificador. Então, esse termo qualificador, que está exatamente aqui, inteligente, ele está se referindo ao objeto, deixe-me acertar essa seta aqui, ele está se referindo ao objeto direto Elias, portanto, ele tem, obviamente, um rótulo sintático. Que rótulo sintático é esse? Predicativo, lembra que eu falei que ele é um termo qualificador? Então, ele é um predicativo, tem aquela natureza adjetiva. Ele é um predicativo do objeto. Ele está qualificando o objeto. Se eu quiser colocar o objeto direto, eu também posso. Não há problema algum em relação a isso. Mas, se você simplesmente quiser caracterizar esse termo como predicativo do objeto, tudo bem. Então aqui, o que você tem que entender é que esse verbo considerar nesse contexto é chamado de verbo transobjetivo. Ele é de fato um transitivo direto, mas ele tem essa característica, ou seja, ele não apenas pede um objeto direto, ele pede também um termo qualificador para este objeto direto. É por isso que ele é chamado de verbo transobjetivo. Agora vejamos o exemplo número 2. Necessitava do imóvel vazio. Ora, necessitava de quê? Nesse contexto, o verbo necessitar, ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento, e esse complemento tem uma preposição obrigatória. Não sei se você percebeu, mas esse do aqui nada mais é do que a preposição de mais o artigo definido masculino para determinar o nome imóvel. Então, deixe-me colocar aqui, ó, a preposição obrigatória nesse contexto, exigida pela forma verbal necessitava. Ele é um verbo transitivo
indireto. Deixe-me colocar aqui. Ótimo! Então, esse termo do imóvel, como tem uma preposição obrigatória, ele é chamado de objeto indireto. E o termo imóvel está solicitando uma qualificação, um termo qualificador. Veja que vazio está se referindo ao termo imóvel. É o imóvel vazio. Como aqui nós temos esse termo qualificador, ele funciona como um predicativo, só que não o predicativo do sujeito, e sim o predicativo do objeto. Então eu coloco aqui predicativo do objeto. Você percebeu que esse predicativo é do objeto indireto, diferente do número 1, que era predicativo do objeto direto. Se você quiser especificar o tipo de objeto, você pode, mas se você não quiser, dependendo do contexto aí da sua prova, do exercício que você estiver fazendo, você não precisa. Basta você dizer que ele é um predicativo do objeto, tudo bem? Então aqui nós temos o verbo necessitar como um verbo transobjetivo. É aquele verbo que, além do objeto, além do complemento verbal, ele vai pedir uma qualificação, um termo qualificador, ok? Então, com esta aula, nós finalizamos a série Transitividade Verbal. Se você gostou dessa série, deixe seu like aqui nesse vídeo, porque aí eu posso fazer outras séries sobre alguns tópicos da língua portuguesa que podem sim trazer dúvida na hora da sua prova, na hora que você for prestar um concurso público, na hora que você for escrever uma redação, porque, como eu disse, a transitividade também está atrelada à regência, está atrelada ao emprego do acento grave indicativo de crase, tudo bem? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se para você receber as nossas novas aulas. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!